Oi, gente, Julia Nunes aqui de novo. E hoje queria falar pra vocês de um assunto que eu nem sei, eu fiquei na dúvida se eu falar, por quê? Assim, eu queria falar, só pra explicar aqui pra vocês, porque é um assunto que já tá aqui no canal, que já vem falando do meu problema cardíaco e tudo isso. But, nesses últimos meses todos que passaram, não tive nenhuma boa notícia sobre isso. E quem estava acompanhando aqui no canal sabe que eu estava fazendo tratamento lá no Pedro Ernesto. E, assim, tô fazendo, né? Ainda tô lá na fila do SUS para poder fazer a cirurgia cardíaca. Eu tenho que fazer, trocar duas válvulas do meu coração, que estão totalmente degeneradas já. E eu tô com essa insuficiência cardíaca cada vez mais grave. É, eu cheguei no estágio da insuficiência cardíaca, que é chamado de insuficiência cardíaca terminal. E aí, assim, segundo médicos e tal, a pessoa tem geralmente, assim, né, sem fazer a cirurgia, a pessoa tem uma estimativa de vida de tipo 2 anos. E aí, é, 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 eu assim, eu tô esperando fazer a cirurgia e tomando os remédios, né? Você tem que ficar tomando remédios para isso. O problema, essa insuficiência cardíaca, ela vai fazendo com que o coração já não consiga mais dar conta, né, do trabalho. E aí vão surgindo uma série de problemas, você vai ficando cada vez mais fraca, você não consegue respirar direito, então vai sendo um efeito tipo efeito Covid, sabe? Aquela coisa que eu não sei quem já teve, eu tive Covid e aí aquela falta de ar. Primeira vez que eu fui sentir isso foi com Covid mesmo. E aí você puxa o ar, você quer respirar e você não consegue. Então, nessa insuficiência cardíaca mais grave, né? O bombeamento do coração já é tão falho que você não consegue que o sangue saia do pulmão. Então você. As quatro câmaras do coração se comprimem ou contraem para bombear o sangue pelo corpo e pelos pulmões. Esses movimentos de bombeamento ou contrações são desencadeados por um pequeno pulso elétrico próximo à parte superior do coração. Inicialmente, o pulso elétrico faz com que as duas câmaras pequenas, ou átrios, se contraiam, empurrando o sangue através das válvulas para as duas câmaras principais de bombeamento, ou ventrículos. Em seguida, o pulso elétrico atinge os ventrículos, que se contraem, empurrando o sangue do coração para os pulmões e o corpo. Ao mesmo tempo, os dois átrios relaxam, puxando o sangue do corpo e dos pulmões para que o ciclo possa se repetir. A insuficiência cardíaca pode ocorrer quando o músculo cardíaco ou as válvulas estão danificados. Por exemplo, um ataque cardíaco pode afetar a força de bombeamento ou o relaxamento do músculo cardíaco, ou às vezes as duas coisas. Quando o coração não se contrai adequadamente, nem todo o sangue dos ventrículos é bombeado para fora, fazendo com que menos sangue passe pelo coração e chegue aos pulmões e ao corpo. Isso reduzirá sua capacidade de se exercitar. Além disso, o sangue fica retido nos pulmões e no corpo. Isso pode levar à congestão dos pulmões e do corpo, podendo causar falta de ar e retenção de fluidos. Com o tratamento, é possível atenuar os sintomas da congestão. E aí você não consegue nem respirar direito, você tudo te cansa. E aí, para isso, você tem que tomar um remédio que faz com que é extremamente diurético, que ele faz com que todo o líquido do corpo vá saindo, inclusive esse líquido com sangue que fica no pulmão. E aí é o que melhora a respiração, a gente consegue respirar um pouco melhor e tal. Eu comecei com um comprimido, aí melhorava, aí depois não dava mais efeito, aí o médico mandou tomar dois, aí você também não pode tomar isso de noite, porque você toma isso e fica no banheiro de 5 segundos, assim. E aí o médico foi aumentando a dose, eu tô tomando 3 desses comprimidos para poder drenar esse líquido todo do pulmão e tal. E tudo isso vai causando uma série de. Essa retenção de líquido, e não só retenção de líquido, não sei, a sensação que dá é que vai causando todo um inchaço no corpo. É, eu também não consigo mais fazer, assim, muitas atividades físicas. Antigamente eu gostava de fazer atividade física, eu gostava de malhar dentro de casa. Eu até tenho um vídeo aqui de mim fazendo agachamento e alongamento e caminhada, e eu andava pra caramba com meu marido e tal. Gostava muito de dançar. E aí eu já não consigo fazer mais nada disso.
E tudo que você faz te cansa, você sente uma exaustão por qualquer coisa, por se vestir, por tomar banho, por lavar cabelo, por qualquer coisa que você fique, lavando a cabeça, daqui a pouco você tá parecendo que vai desmaiar dentro do chuveiro, aí trocar de roupa, e fechar botão de roupa, tudo fica difícil, você vai começando a ter uma dificuldade para fazer serviço doméstico, não preciso nem falar, e vai lavar uma louça, você lava um pouco, aí tem que sentar no sofá, e é uma exaustão completa, e aí você tem que dormir muito, eu tudo assim, tudo eu tiro um momento para dormir, para tentar me recuperar. E, enfim, tem todas essas questões, o batimento cardíaco, eu já tomo um outro remédio para controlar o batimento cardíaco. Então, vai juntando tudo isso e realmente só resolve com a cirurgia, né? Isso assim, humanamente falando. Pela lei da atração, assim, milagrosamente, energeticamente, tem assim, né, a possibilidade de haver, né, uma regressão desse problema, não sei, mas de qualquer maneira, até é isso que eu ia falar. Eu falei assim, vou gravar esse vídeo, mas vai ser uma coisa assim, né, falando de doença, de coisa negativa, e eu não queria. Então, é só pra explicar pra vocês como é que tem sido esse processo lá do hospital, que eu tô praticamente assim, desistindo. Eu moro na região dos Lagos e tenho que ir lá no Pedro Ernesto. Aí eu fiquei indo durante muito tempo, né, pra tentar a internação. Ia lá já com uma bolsa de viagem, assim, com todas as minhas coisas de internação, né, muda de roupa, escova de dente, não sei o que, tudo que o médico falava que eu precisava pra me internar. Eles me chegaram a fazer essa promessa pra mim 2 vezes. Não, vem no dia tal que vai ser o dia que você vai se internar. E aí você chega lá e aí na verdade não tem nada disso. E aí outro médico que te atende, e aí, não, eu vim aqui pra internar, disseram. Não tem vaga não, minha filha. Realmente você vai ter que continuar esperando. E aí teve uma vez também que eles tinham dito assim, você é a candidata perfeita pra fazer a cirurgia, porque você é considerada jovem, né? Eu tô com 43 anos, mas pra esse tipo de cirurgia, a pessoa é considerada jovem porque tem uma estimativa de vida, assim, se você fizer a cirurgia e se curar, bem maior, né? Que vai viver até 70, né? Então a pessoa tem essa promessa de que vai aproveitar melhor as válvulas cardíacas que são implantadas no coração da pessoa. Lá na fila de espera, sempre quando eu vou lá tem um monte de outras pessoas lá, coitados também, esperando isso e pleiteando por isso. E aí tem muita senhorinha de idade que a gente fica, assim, inconsolada de ver e conversando com elas. E elas falam isso, e é muito sacanagem, porque eles nem querem fazer a cirurgia assim na gente, porque eles acham que vai colocar a válvula e a gente vai morrer logo. Então é como se pra eles fosse um desperdício de usar essas válvulas caríssimas lá do SUS, e eles não querem implantar isso na gente. Isso é elas falando, né? Eu acho que até que é verdade mesmo, porque é bem isso, assim, esse serviço de saúde, assim, eu sei lá, gente, ao mesmo tempo, assim, aqui no Brasil a gente tem isso, né? A gente tem, pelo menos, um SUS, tem um serviço de saúde, e é melhor do que outros lugares. Tem certos países que ou você é bilhardário e paga pra curar suas próprias doenças, ou você tá ferrado e, ok, se conforme com isso. Aqui, pelo menos, a gente tem, né, um serviço de saúde público que oferece esse tipo de tratamento para as pessoas que não podem pagar. Mas é realmente, assim, triste, né? A gente vai pra lá e as pessoas... você vê milhares de histórias iguais ou piores que a sua. E aí... tem que ficar esperando. E o que eu percebi de lá é o seguinte... a gente vai pra lá e fica sempre com essa promessa de que, no início, estavam dizendo que não tinha pretensão, não tinha verba do governo para comprar as válvulas. Tem 2 tipos de válvulas. Válvulas mecânicas, que são essas que eles devem implantar em mim, que elas não têm uma vida útil determinada. Assim, você implanta isso e você vai vivendo com aquilo em tempo indeterminado. E tem as válvulas orgânicas, que são de... tem até um outro vídeo que eu explico, agora eu já até esqueci. Não sei se no outro vídeo estava bem recente do que o médico tinha me explicado. Eu sabia dizer, eu não sei se é de porco ou de boi. Acho que é de boi.
E são umas válvulas feitas com, eu não sei se é do próprio boi ou com tecido do boi, sei lá, eu sei que é feito de um desses dois animais. E ela essa válvula ela tem vida útil, ela é implantada e ela dura em média uns 8 anos, e depois você tem que trocar porque ela pifa também e você tem que colocar outra. Então ela dura, isso 8 assim, né, a média, o máximo, né. Então, eles estavam dizendo que o governo não tinha verba para isso, para eles comprarem. E era isso. A gente ficava lá e ficava ouvindo isso, ficava lá todo mundo esperando de manhã cedo. Aí quando o médico chamava, fazia lá umas perguntinhas de prática, eram sempre as mesmas. Ah, como é que você tá? Tá tomando os remédios? Óbvio. Ah, tá se sentindo melhor? Ah, não. Aquilo, né? Estão todos lá, que estão lá naquela fila de espera, passando pelos mesmos problemas, levando uma vida complicada, porque todo mundo que tem isso... quem mora sozinho, eu nem sei a condenação que é. Né? Quem mora com algum parente, alguma pessoa da família, você fica dando trabalho pra pessoa, né? Porque, tipo, seja o marido da pessoa, seja a mãe, o filho, a irmã, seja lá com quem for que você more, a pessoa sempre tem mais trabalho dentro de casa do que você, porque você não consegue dividir as tarefas irmãmente. Então você não consegue fazer quase nada e as outras pessoas é que tem que trabalhar, que lidar, que arrumar tudo, não sei o quê. E aí as pessoas sempre contando isso, minha vida é muito difícil, não sei o quê, eu tenho dificuldade pra isso, pra aquilo, pra respirar, pra levantar, pra andar, pra fazer um exercício, pra tudo. E essa é a vida de quem tem insuficiência cardíaca grave, como é o caso, né, o meu e dessas pessoas todas que estão esperando fazer cirurgia. Uns mais graves, outros menos graves e tal. O meu estágio, ele foi se agravando cada vez mais, assim. E aí eu cheguei nesse ponto de que pouco eu posso fazer, né? Tipo, você vai virando um peso de papel, assim, você não tem mais função. Você só dorme, acorda e sonha em fazer a cirurgia, porque é quando você vai conseguir voltar a fazer as coisas mínimas que as outras pessoas fazem. E vai chegando um momento que você, mesmo com a medicação, você ainda assim você não consegue respirar direito e tem todos esses problemas. Bom, eu tava explicando como é que é lá. E aí, quando a gente chega, a primeira vez eles falavam isso, né? Prometiam e falavam que não tinha verba para comprar as válvulas. Se passaram 10 anos, né? E a gente ficou lá esperando, e aí depois de muito tempo, depois as promessas mudaram. Não, o governo agora vai liberar lá isso já agora, né? Mais recente. O governo agora está liberando o dinheiro para comprar as válvulas. Mas aí ficou nisso. Vai ser. Isso era meado do ano passado. Vai comprar, não sei o quê. Espera mais um tempão. Tem que ficar indo lá, né? Quer dizer, não tem que ficar. O que é pior, o que é mais revoltante é isso. Eles falam assim, não, fica esperando em casa. Porque a gente liga. Quando chegar o dia da internação, a gente liga. E é claro que ninguém liga nada, né? Aí eles pegam o seu telefone com a promessa, né? De que vão ligar pra avisar. E ainda botam aquele terror de você ter que atender, hein, não sei o quê. Não tem essa de... que eu falo assim, mas como é que é? Vocês ligam de que telefone? É celular? Liga de dia, liga de tarde, liga de noite, liga como? Aí eles falam isso. Não, tudo pode ser. A gente pode ligar de telefone fixo, pode ligar de celular, pode ligar de telefone desconhecido, pode ligar de dia, de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, qualquer momento, qualquer hora. E a pessoa tem que estar realmente a postos para atender. E aí, às vezes ligação que toca e você vai atender, e aí aquelas coisas de telemarketing, de coisa, e você desliga, aí toca de novo, você acha que aquilo não atende, ou então passa o telefone, toca, você não consegue atender, e quando vê tem uma chamada não atendida, e você fica, será que era do hospital, não sei o quê. Fica esse pânico, né, de você estar com medo de perder a chance. E aí eu dei milhares de telefones pra eles, assim, dei o meu, dei do marido, dei da cunhada, dei de todo mundo, pra eles conseguirem achar alguém sempre. E aí você tem medo até de dormir, né? Você vai dormir e aí você tem medo de, nessa hora, você não ouvir o telefone tocando, aí eu durmo com aquele telefone do meu lado, assim, pra qualquer barulhinho eu atender. E aí, enfim, mas o que eu quero dizer com isso é que eles não ligam. Nunca ligaram, nem pra mim, nem pros outros telefones que eu deixei. E assim também dizem todas as outras pessoas que estão lá. Ficam assim, não ligam nada, não sei o quê, não ligaram pra ninguém, não avisam nada. E o que a gente viu na prática é que todas as vezes que houve internação lá, foi a internação de alguém que estava ali no momento, não foi de alguém de casa, que eles escolheram numa lista e ligaram. Era a internação de quem estava ali na hora, né?
E sempre de alguma coisa, assim, extrema. Eu vi uma senhorinha que passou mal e caiu lá de cara no chão. E aí eles socorreram ela e disseram que ela foi internada para fazer cirurgia. Um rapaz que... Rapaz assim, comparado comigo, né? Devia ter 30 e poucos anos, sei lá. Uma aparência assim de jovem. E aí ele também começou a passar mal, mas... aí também foi socorrido e tal. E disseram, não, pegaram os dados dele, disseram que ia internar ele em breve lá. Não sei se realmente internaram, mas disseram isso. Eu vi. Um outro senhorzinho também que eu vi que foi... que fez um escarcéu lá, porque tava essas conversas paralelas, todo mundo contando lá histórias tristíssimas de anos que tá lá esperando, não sei o quê. E aí ele parece que surtou, e aí quando o médico saiu lá da sala dele, o senhorzinho foi lá pra cima dele e falou assim, absurdo, não sei o quê, eu tô aqui há anos, eu preciso ser internado, falando. E aí não deixou nem o médico passar, ficou na frente do médico, numa cena assim, constrangedoríssima. E aí o médico também falou, chamou lá a enfermeira, pega os dados desse, mas falou assim, tipo, com raiva, sabe, o médico. Pega os dados desse senhor aqui, ele vai internar hoje, tá? Ele vai ficar aqui e vai internar hoje, não sei o quê. Aí também disseram que ia internar aquele senhorzinho naquele dia. E eu vi também duas pessoas que teoricamente também, assim, eu acho que foram internadas. Isso eu tô falando, gente, de um espaço de tempo enorme, tá? Eu tô falando das vezes que eu vi gente indo pra internação, que todo mundo lá tá querendo internação, tá querendo fazer a cirurgia. Mas aí eu tô dizendo assim, nesses milhares de anos que eu tô lá esperando, cada um sendo chamado foram esses 5 casos aqui que eu tô falando pra vocês. E aí eu vi uma outra senhora que tava com o marido também, saindo assim mais alegrinha, porque tinham dito que ela ia internar, e ela saindo assim mais emocionadinha, indo lá pra fazer a ficha pra internação. E só. E aí essas 5 situações assim que eu vi acontecerem lá de internação. E a gente fica esperando, né? E aí tinham dito pra mim que você é a candidata ideal porque você é relativamente jovem e não tem outras comorbidades, tipo, o seu problema, o que tá te matando é esse problema da válvula cardíaca e tirando isso você tem boas condições. Então, eles não falam isso, né, com essas palavras, mas é como se eles dissessem, você vai ser um bom investimento a gente colocar válvulas, porque a gente não vai botar e você vai morrer no dia seguinte, entendeu? Você vai durar aí um bom tempo. E aí, no meu caso, não sei se isso também é um problema, no meu caso vão ser eu tenho que trocar 2 válvulas, então talvez seja mais dispendioso, eu não sei. Eu sei que nunca chamam, nunca ligam, aí as 2 vezes também que eu já tinha ido assim com a promessa, quer dizer, eu tinha ido com a promessa mental, né, que tinham dito isso, você é a candidata perfeita pra isso. Então na outra vez que eu fui, já cheia de esperança lá com a minha bolsinha, achando que, já que eu sou a candidata perfeita, é capaz de ele me chamar. E aí, não, meu nome não tava nem no sistema, depois que ele tinha falado isso, ele falou assim, a gente vai colocar seu nome aqui no sistema. Aí quando eu voltei lá na outra, a gente fica indo assim, de mês a mês, né? Aí quando eu fui lá de novo, nem achava meu nome no sistema. Aí eu falei, gente, o médico até tinha falado que eu ia ser logo chamada, porque eu era candidata ideal, por causa disso. Não, eu vi que tava fora o sistema, não sei o quê, porque vive fora. Na verdade, até hoje também tava fora, eu vou ver se voltou, que não sei o quê. Aí ficava lá mexendo no computador, aí depois, no final da consulta eu ainda falei, olha, não esquece de ver isso, tá no sistema. Tá, eu vou ver, pode deixar. Nem sei. Aí tá, passou isso, depois uma outra vez depois eu fui várias vezes sem promessa nenhuma. Aí depois, quando eu fui uma vez, cheguei lá aos prantos, assim, chorei pra caramba, porque eu tava mal. E aí o médico falou isso, deve ser pra calar minha boca. Aí ele falou assim, não, eu vou anotar aqui, vou botar aqui você na fila, e você na próxima já vem com todo o seu material de internação, tá? Já vem com seu chinelinho, com sua troca de roupa, com sua escova de dente, com não sei o quê, porque na próxima você vai operar. Aí fui eu lá, cheia de esperança, não sei o que, sentei lá. Era, assim, uma mentira, ninguém nem sabia da minha existência. Cheguei lá, a médica até me chamou, porque ela vai chamando de pessoa em pessoa, todo mundo tá ali. Aí me chamou, aí ela me viu com aquela malinha. Você tinha vindo pra operar? Aí eu falei, sim, o médico falou que eu ia operar, não sei o que. Aí porque eu ia internar, operar não, internar. Aí ela falou, mas não tem vaga não, tá? Não vai operar não, porque não tem vaga. E é assim, eles falam de um jeito assim, acho que é bem seco, que é pra... Não falam assim amorosamente, que é pra ninguém ficar, não, por favor. Já tratam assim de você bem distante, de uma forma bem mal, que é tipo pra não te dar confiança pra ficar implorando, nem contando história triste, nem fazendo nada. Aí ela falou, mas não vai internar não, porque não tem vaga.
fulano de tal, chama outra mulher e tal, e fica nisso. E aí, nessa história toda, o que deu pra eu perceber? Que cada vez que a gente vai lá, cada vez que você tá lá naquela fila, você vê algumas das mesmas carinhas, assim, porque não tem dia fixo, entendeu? É qualquer dia da semana que você pode ir lá até quinta-feira, de segunda a quinta. E aí, quando você vai, você vê muitas das mesmas carinhas lá, assim, que calha, né, das pessoas irem, repetido, né, tentando, tá todo mundo tentando, né, sobreviver ali. E aí, e muita gente nova, tem sempre gente nova, tem sempre gente nova, e tem sempre gente começando o tratamento, assim. Tem gente que já tá lá 5 anos, 6 anos esperando a possibilidade de internar. E assim, e lá ainda tem esse agravante, tipo, não é só um caso de insuficiência cardíaca. Existem diferentes tipos de coisa. Tem gente que vai fazer transplante de coração, tem gente que vai fazer troca valvar, que é o meu caso, tem gente que vai fazer troca de valvar de uma válvula, tem gente que vai fazer duas, que é o meu caso, tem gente que vai fazer outras coisas, ablação, que é uma cirurgia que é como se desse tipo, cauterizasse uns pontos arrítmicos do coração. Tem gente que vai fazer assim, combos disso, né? Troca de válvula junto com a ablação e tal, né? Tem todo tipo de coisa. Então, alguns casos são mais graves, outros menos graves, por isso que eu falei que tem esse negócio. Esse caso da insuficiência terminal lá, que eles não ficam falando isso assim, né, mas me deram assim os dados e aí vem falando desse negócio de tem até uma estimativa de vida. Mas tem outras coisas que tem uma estimativa melhor, assim, né? Uma estimativa mais longa. Então as pessoas estão lá há períodos diferentes esperando isso e todo mundo misturado, assim, né? No sistema deve ter regras diferentes para chamar cada perfil de paciente, assim, né? Mas a sensação que a gente tem ali é que de que nem estão usando isso, sabe? Eles não estão nem usando um critério específico de, essas pessoas estão com uma insuficiência cardíaca fase terminal, elas precisam ser operadas primeiro, essas aqui estão médicas, isso aqui porque eu vejo sempre eles chamando as pessoas que estão ali, entendeu? É claro que aí também tem isso, né? Tipo assim, mas você vê eles ligando pra casa de alguém, você tá ali 24 horas por dia pra saber se eles convocam as pessoas e ligam pra casa de alguém pra chamar? Realmente, não, eu não tô ali de testemunha para saber se eles têm convocado pelo telefone pessoas para operar e se eles estão internando essas pessoas. Mas eu só tenho visto assim o tempo passar, né? E quando eu chego lá, eu encontro também as mesmas pessoas que eu já conheço com as histórias e a mesma questão. Também estão lá e também não são chamadas e também não operam. E eu não sei como é que é o processo, se é uma internação por mês, se é bem menos que isso, se não tem internação nenhuma mês, se demora muito. O que os médicos me explicaram lá é que a internação é assim, você fica, parece que 15 dias quando você é internado, você fica um período mais ou menos de 15 a 18 dias, sei lá, no hospital, passando por uma série de baterias de exames e tal, e pra te preparar ali pra cirurgia. Aí você faz a cirurgia e aí fica também em observação por mais uns 10 dias mais ou menos. Aí depois é que você vai receber alta. Então você fica esse período todo de internado. E aí ainda tem esse negócio. Pode ser que aconteça alguma coisa, você precisa ficar mais internado e tal. Então eles sempre ficam falando que precisa vagar quarto pra colocar a pessoa. Eu acho que é uma pessoa por quarto, pelo que ficou assim subentendido lá. E aí qual é a situação? Eu tenho que sair da região dos lagos e ir pro Rio de Janeiro para fazer isso. Você tem que chegar lá às 8 da manhã. Se você se atrasa e chega lá mais tarde que isso, falta assim, comerem o que sobrou do seu coração. As pessoas te esculhambam. Teve uma vez que eu cheguei lá também atrasada, assim, um pouco mais atrasada. E aí a mulher falou assim, você sabe que eu não devia nem pegar seu nome nem te atender, né? Porque a hora de estar aqui é 8 horas, né? Aí eu falei, eu sei, minha senhora, você me desculpa, porque realmente eu venho lá da região dos lagos pra vir pra cá, é difícil pra caramba, não sei o quê, então dessa vez eu não consegui, peguei trânsito, foi um caos danado, mas estou aqui. Então ainda tem essa questão, as pessoas lá ficam super aborrecidas com as secretárias lá, com o secretário que atende, porque, né, tem esse tipo de tratamento.
E, e aí a gente tem que ficar esperando. Então, eu tenho que ir pra lá e tenho que pagar a passagem, né? Então, daqui pra lá, pro Rio, isso só da região dos lagos pro Rio, né? Um ônibus intermunicipal. Já é no mínimo 60, acho que nem tem, mas acho que é 75 agora, as passagens mínimas. 75 a cento e pouco, 130, é por aí que custa. Então você tem que comprar a passagem de ida, passagem de volta e também ainda tem o deslocamento, porque eu salto no rodoviário Novo Rio, mas depois eu tenho que pegar mais conduções para poder chegar lá, trem, ônibus. Então tem todas essas questões. Eu estava gastando esse dinheiro direto, aí quando eu fui falar com eles sobre isso, aí a mulher me deu esse fora, ela falou assim, você está gastando esse dinheiro porque você quer, porque não é para ficar vindo aqui não. A gente liga quando for para internar. Aí eu falei, pois é, mas só que esse telefone nunca toca, vocês não ligam, e aí a gente fica esperando, né? Porque afinal vai se passando os meses e ninguém liga. E aí, mas tem que esperar mesmo, porque é assim, que não sei o quê. Aí tá, aí nesse processo teve também a questão de que compraram as válvulas. Aí isso foi no início do ano, em janeiro, compraram as tais das válvulas, e aí disseram isso, agora a gente tá com válvula e tal, e vai começar a chamar. E aí também, ainda não chamaram, né? Ficou nesse negócio, não chamou ninguém, pelo menos que eu tenho visto, ainda não chamou ninguém. E a gente fica esperando nisso. E essa dificuldade, sabe? Então, o pé da situação do meu coração tá essa. Isso também atrapalhou bastante essa questão de eu gravar vídeo, porque nem sempre eu tô conseguindo, nem sempre eu tô com disposição para fazer os vídeos e fica também nessa correria, tem que calhar aqui de encaixar com a rotina de casa. Mas é isso. E aí eu só queria dizer isso pra vocês, que eu continuo esperando, né, aguardando, e qualquer novidade eu venho explicar pra vocês, mas por enquanto tá desse jeito. Mas depois eu tava vendo, né, lendo desses, que várias pessoas estão falando pra mim, minha filha, desiste, porque agora esse negócio do INSS, eles não estão mais dando ajuda de tratamento pra ninguém, tá tudo muito difícil, você pode ter a doença que for, pode estar morrendo, que não adianta. E aí até tava contando, entrei num grupo específico de pacientes do INSS que ficam tentando fazer a perícia. Aí tinha 2 relatos lá de insuficiência cardíaca, assim, fase, não gosto de falar terminal, fase grave. E aí estavam dizendo de um homem que tava com esse problema, e aí explicou isso pra eles, eu não consigo nem respirar, meu pulmão tá cheio de líquido, não sei o quê. E aí o médico lá da perícia ainda debochou dele, falou assim, quando você estiver se afogando, então você volta aqui, porque por enquanto você, olhando assim pra você, você tá ótimo, você parece que não tem nada. E aí outra pessoa também, uma outra mulher que foi lá, e aí eles... isso tem vários casos, são as pessoas relatando esse tipo de coisa. Eu vou lá e aí eles não veem laudo nenhum, não veem exame nenhum, não leem nada que eu levo, não veem nada disso. Não fazem pergunta, não fazem exame. Eu, tolinha, eu tava achando, quando eu me inscrevi pra fazer esse negócio do INSS, eu tava achando que ia chegar lá, ia, tipo, te mandarem fazer teste de esforço numa esteira pra, tipo, comprovar que você não consegue, sabe? Você não consegue, você toda monitorada, pra comprovarem que você tem a dificuldade, que você não consegue respirar, que você não consegue fazer exercício, que você... achei que fosse isso, mas disseram que não tem nada disso, que nem os laudos e as coisas que são exigidas que você leve, que eles nem olham, nem leem. E aí no final, aí te dispensam, tá bom, fica esperando o resultado. Aí depois sai lá na análise, assim, conclusões do tipo, a paciente estava com uma aparência ótima, cabelo feito, roupa nova, arrumada, bem vestida, conseguia falar naturalmente, conseguia se explicar, não sei o que lá. Aí tinha um outro homem que falou assim, e aí as pessoas dizendo assim, gente, e eu tava lá, não tava arrumada, nada disso, eu tava assim, tipo, de banho tomado, entendeu? Eu tava de banho tomado, tava com uma roupa normal. E aí, eles falam esse tipo de coisa. Você recebe um diagnóstico desse, né? Você recebe um diagnóstico que você tem uma insuficiência cardíaca terminal. E aí dizem que você deve durar uns 2 anos ainda, no máximo.
E aí você pensa assim, gente, ok, eu sei o que eu passo no meu dia a dia. Eu sei que eu era uma mulher assim super ativa, eu sei que eu era uma mulher produtiva, eu sei que eu adorava dançar, me divertir, sair, trabalhar e praticar esporte e fazer as coisas dentro de casa e era produtiva e tinha vitalidade, tinha ânimo, tinha tudo isso. E aí, tudo isso vai acabando, né? Tudo isso vai acabando, você não consegue fazer as coisas mais banais. Com 43 anos, quer dizer, você olha em volta de você e vê pessoas de 70, 80 vivendo vidas assim pleníssimas. E isso eu tô falando real. Na minha convivência eu tenho essas pessoas. Exemplos de casais que vivem um com 80, outro com 89 e tipo nos bailes, assim, vivendo e tal. E o que eu tô falando isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O que eu quero dizer é que, tipo, idade não dizer assim, uma pessoa passou dos 80, sei lá, de que idade for, 60, 70, a pessoa já realmente já tá ficando ruim de saúde. Não, gente. Eu conheço do meu convívio pessoas com idades avançadas que têm uma rotina de vida incrível, incrível. Eu até costumo comentar de um casal de amigos assim, que eu acho a coisa mais linda e que aí essa moça falou pra mim, né, essa senhora, falou pra mim isso, a gente tava conversando, ela falou assim, não, porque fulano, o marido dela, fulano não pensa, não pensa que quando a idade chegar pra gente, vai ser muito mais difícil. E tipo, os dois, já passaram de 80 anos. E ela falando, é tão engraçado, porque tipo, ela é tão jovial que ela falando do marido, falando que as escolhas que ele faz, ou as coisas lá da casa, que eles se mudaram para um outro tipo de casa. Aí ela falou assim, e ele não pensa de quando a idade chegar, como é que vai ser. Então, quer dizer, pessoas com idades mais avançadas e com uma vida pleníssima. E aí, você com 43, tá tipo, se arrastando da cama pro sofá, do sofá pra pia, pra lavar uma coisa, pra escovar um dente, pra tomar um banho, e cansa e vai deitar de novo. E não conseguindo fazer assim quase nada. E aí, a gente chega nesse estágio, assim, e você não consegue mais fazer as coisas simples, assim. Tipo, eu não consigo praticar esportes pra manter a forma e tal. Antigamente eu era, assim, bem vaidosa. As coisas até que tinham aqui no canal, né, de ficar passando cremes. Eu abandonei tudo isso, tá? Então, se vocês me falam, e o desafio, o rejuvenescimento, você nunca mais publicou. Dali, tem um último vídeo que eu falo sobre isso, foi a última vez. Depois eu não conseguia mais, sabe? Começou assim por eu não ter pique, eu tava desanimada emocionalmente. Mas depois era já de cansaço mesmo. O dia, quando o meu dia tá chegando no final, assim, eu já tô assim num estado de exaustão, sabe? Essa coisa também dessa retenção de líquido, que você vai ficando super inchada. Às vezes até usar sutiã me asfixia. Assim, é bizarro. Tipo, eu não tô falando de sutiã, de compressão, de nada, não. Um sutiã comum. Um sutiãzinho fuleiro, larguinho. Você só de ter, assim, qualquer coisa, assim, te pressionando minimamente, assim, na altura do tórax, você não consegue respirar. Porque mais da metade do seu pulmão não é mais uma área útil de respiração, é uma piscina, entendeu? Então você tá respirando ali com 30% da capacidade que você tem. E aí, qualquer roupa, qualquer coisa que você coloque que te aperte ali, que comprima seu tórax, te dificulta de você respirar. E deitar te dificulta. Tudo, gente. Você dificulta, acho que aquele sangue deve se espalhar pelo pulmão, né? Você parece realmente que você está morrendo asfixiado. Aí você vira de lado, melhora um pouco, que eu acho que o líquido deve ficar todo num pulmão só, num lado só, e aí libera uma partezinha para você respirar. Então, tem tudo isso, tem as arritmias, tem o cansaço, tem uma dor, às vezes eu sinto uma dor cardíaca, assim, que eu falo, e é agora? Tô indo. E tem desmaios, tem vista preta toda hora, tem esses apagões que você tá assim, aí você daqui a pouco fica tudo preto, você não enxerga nada,
E aí, ou você cai e desmaia, igual teve uma vez que eu caí, desmaiei, me esborrachei com a cara no chão, fiquei com a cara toda preta, assim, de sangue pisado, quase quebrei meu nariz. E ou é isso, você apaga e cai, que nem um poste, ou então você se escora em algum lugar, senta no chão, você deita numa cama, faz uma coisa até aquela a vista clarear de novo, você conseguir enxergar. Então, é a rotina de uma pessoa com problemas cardíacos. E aí você ir pleitear um negócio no INSS e você ouvir um deboche desse, de que, quando você estiver realmente se afogando, igual um peixe fora d'água, aí você vem aqui procurar. Nós já estamos nos afogando como peixes fora d'água, nós já estamos levando uma vida muito difícil. E aí ainda tem esse tipo de coisa, de que eles não examinam a pessoa, mas dizem, né, não sei se é verdade, mas dizem que muitos desses médicos de perícia, eles são pagos já pra não deixar passar ninguém, pra chegar lá e dizer que tá todo mundo bem e que ninguém precisa de ajuda do lugar nenhum. Eu tô falando, tudo isso foi porque eu ia comentar desse negócio, que eles falam que, fulano estava limpo, estava de banho tomado, estava com o cabelo pintado, estava com a unha feita, estava arrumado, não sei o quê. E tipo, quando você vê que você já não consegue fazer mais quase nada, você vai ficando inchada, você vai ganhando peso, você vai ficando né, com problemas nesse sentido, e você não pode fazer um exercício, você não pode fazer, porque você não consegue fazer uma caminhada, então você não consegue melhorar, né? E aí, ao que a gente recorre? A gente recorre a isso aqui. A gente recorre a disfarçar as coisas. Então, para você gravar um vídeo no YouTube, que é o que eu ainda tento fazer, né, pra, tipo, continuar tendo alguma utilidade, eu venho gravar vídeo, mas às vezes eu tô mal, assim, esteticamente, mentalmente, fisicamente, tudo. E aí eu fico pensando, eu tô horrível, eu não vou aparecer na câmera desse jeito. E aí você vai, você passa a maquiagem, você pinta o olho, você fica ali fazendo aqui, sentada, eu boto um espelho assim na minha cama e vou me montando devagarinho. Aí ajeita um cabelo e faz aqui um coque, bota umas piranhas aqui pra ficar esse coque, puxa essas coisinhas, bota um brinquinho pra ficar bonitinho. Porque você fica com essa coisa martelando na sua cabeça, né? De, você tem uns 2 anos de vida. Então você não quer se abandonar. Quer dizer, você quer, muitas vezes você quer. Mas não é o que as pessoas fazem, né? Eu fico imaginando que esse pessoal de perícia, eles devem achar que você tem que ir pra lá o quê? Tipo, fedendo, porque eles eram... Em vários desses laudos, as pessoas reclamando, vinha dizendo isso. O paciente estava limpo, de banho tomado. Eu acho que o critério, então, para você conseguir ganhar uma coisa do governo, é quando você não consegue nem mais isso, né? Você não consegue nem mais tomar banho. Quando você não consegue nem mais fazer nada mesmo. Acho que nem tomar banho mesmo. Mas aí eu fico imaginando que a pessoa que não consegue nem tomar banho, não consegue nem levantar de uma cama, ela não vai pro INSS fazer perícia. Porque a pessoa tem que se deslocar até lá, né? E se a pessoa é convocada para uma perícia médica, ela tem que estar em condições de se locomover até lá, né? Então, quer dizer, os critérios de uma pessoa com um problema grave de saúde é a degeneração da saúde dessa pessoa. É a probabilidade de que ela vai morrer com aquele problema de saúde se ela não for tratada. Mas ela ainda está viva, né? Então ela ainda se movimenta, ela ainda anda, ela ainda fala. Vários dos problemas que eu vi lá nesse fórum e tal falavam sobre isso, falavam sobre pessoas que estão com cânceres graves, problemas de fibromialgia, que a pessoa sente dores atrozes pelo corpo todo graves, degenerações vasculares e uma série de coisas assim. Tinha também relato de uma pessoa que levou a irmã, que tinha problemas mentais, e a mulher praticamente nem fala. E aí chegou lá, não deixaram ela entrar na sala para acompanhar lá a paciente. E aí falou que sentaram a irmã dela, isso ela deve ter perguntado pra irmã depois, né? Sentaram a irmã lá numa sala, a médica pediu licença, saiu, deixou a mulher lá sentada, não entrevistou nada, não sei o quê. Aí quando deu lá o horário do negócio, a mulher voltou pra sala, dispensou a mulher. A irmã que estava do lado de fora não sabe, ela acha que a mulher foi entrevistada.
Aí a mulher saiu lá, com aquela cara lá de condenada, voltou pra casa, chegou em casa, foi perguntar, mas fizeram isso, não sei o quê. E a mulher também com problemas mentais, foi lá, contou mais ou menos o que ela entendeu dali do que aconteceu, e a outra chegou à conclusão disso, de que só sentaram ela no lugar, não falaram nada, saíram da sala, deixaram a mulher lá sozinha, e depois dispensaram ela e botou lá. Paciente em boas condições, tinha boa aparência física, se movimentava sozinha, não sei o que lá. Como que diz, tem condições, né? Não tá com nada tão grave assim. Então, é isso. Aí eu fico pensando nessas coisas. Eu acho que realmente o INSS hoje em dia só deve dar lá algum tipo de auxílio pra pessoa igual que não esteja fazendo mais nada. Mas eu nem consigo imaginar. Porque se a pessoa não estiver falando, não estiver andando, não estiver vendo, não estiver respirando, não estiver... A gente sabe onde é que ela tá, né? Ela tá no túmulo. Ela não tá pedindo ajuda do INSS. Mas é isso, gente. Por isso que eu falei, eu não quero fazer esse vídeo, porque não é uma coisa muito agradável. Mas isso é só pra contar como é que tá a situação, e eu tô esperando. E aí reduzir bastante, assim, a minha insistência de ficar indo lá no Rio, sabe? Decidi começar a deixar quieto, porque os médicos lá falam isso, que a gente não é pra gente ficar indo lá, é pra ficar em casa esperando a ligação deles. E depois de muito desobedecer isso e ir, porque eu fico pensando assim, se lá tem milhares de pessoas tentando essa internação, pessoas antigas e novos pacientes. Então sempre vai ter, lá na fila de espera, lá na sala de espera, onde eu vi 5 pessoas serem chamadas para internar, foram sempre chamadas aquelas pessoas que estavam ali. Então, eu imagino que e também faz sentido, né? Faz sentido isso, que eles chamem as pessoas que estão ali. Porque é quem tá ali, quem tá sendo visto, né? Quem tá... Eu nem sei se isso faz mais sentido, porque também entra essa questão. E a pessoa mais debilitada, a pessoa que tá em casa, a pessoa que nem consegue estar lá. Não é porque não quer mais, não, ou porque tá obedecendo a dica deles de ficar esperando a ligação. É porque não consegue. Não tem capacidade mais física de ir lá. E aí, eu acho que essa pessoa era a principal, né, que devia ser chamada. Só que, também, como é que eles vão saber disso? Eles não sabem de mim. Eles não sabem como é que tá sendo a minha rotina. Quando eu chego lá pra tentar fazer o negócio todas essas vezes, eles não me examinam, eles não fazem uma bateria recente de exames. Os meus exames são os que eu dei entrada pra fazer isso. Eu consegui chegar nesse processo de estar lá no corredor lá pré-operatório, fazendo uma série de exames que comprovaram que o meu coração tá parando. Já deu o que tinha que dar. Entendeu? Então, e foi isso que um dos médicos falou pra mim. Ele me operou, ficou com um olho assim arregalado, chamou um outro, o outro também veio, ficou assim também. E eles me disseram, dona Júlia, olha, você precisa operar urgente, tá? Porque se você não operar agora, não vai ter mais jeito, não. Foi isso que o médico falou na minha cara. E aí, e o mais bizarro é que eles falam isso pra gente, como se dependesse de mim, né? Como se dependesse da minha vontade de ser operada. E aí no laudo eles só colocam o problema que a pessoa tem, insuficiência mitral grave, com necessidade de troca da válvula tal. Mas não depende da gente. Não depende, não é uma coisa que eu precise ouvir. Dona Júlia, olha, se a senhora não operar agora, já era pra senhora, tá? O que eu posso fazer com essa informação? Eu tô lá na fila pra operar, mas não depende de mim. E aí, se nesse lugar, é isso que eu tô falando, eles, às vezes que eu vi eles chamando, eram pessoas que estavam ali, era quem eles viram cair, tipo, ih, essa aqui vai morrer. E vai ficar ruim pra gente, porque vão falar, pô, mas vocês deixaram a mulher morrer ali no corredor, e por que ela não estava internada, por que ela não foi operada? E aí isso ganha, né, mídia, isso ganha, sai na TV, na internet, vira escândalo. Então, as pessoas que eu vi caírem lá, eram as pessoas que eles levavam pra ser internada. E aí é o quê? Sabe, é isso que eu tô falando. Quem tá em casa vai ser visto? Vai ser visto a hora que eu cair? Em casa? Não vai. Então, quando a médica fala pra mim, não foi só essa médica, foram vários, mas tipo,
Essa falou assim pra mim, né? Isso, tipo, você tá vindo porque quer. Porque a gente mandou você vir aqui, a orientação é você ficar em casa esperando. Então, quando a pessoa fala isso pra você, você pensa isso, você, mas não é isso que eu tô vendo na prática. Eu só vejo internarem quem tá morrendo. Então, não sei se vão me chamar não, sabe? Mas vou continuar esperando, porque a orientação é essa, né? E é isso, gente. Bom, eu vou... desse assunto acho que eu não vou nem falar. Vocês vão saber desse assunto se me ligarem, entendeu? Ficar explicando mais detalhes eu não vou. Esse assunto aqui, esse vídeo aqui já tá bem... Tá dando todo o panorama de como é que tá sendo a minha vida nesse sentido. Então, quando eu receber a tal ligação, e aí me chamarem pra cirurgia, aí eu aviso vocês. Tá bom? E é isso. Não vou nem dizer, espero que vocês tenham gostado, porque esse vídeo não tem nada pra ser gostado, né? Mas era só realmente um feedback que eu queria dar pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo, crianças. O próximo vai ser falando sobre coisas boas, tá? Esse aqui era só realmente pra explicar isso. Próximo, imagino que vai ser, sei lá, de pintando cabelo, alguma coisa que eu faça aí pra vocês verem, tá? Só tem que dar tempo de eu ir conseguindo fazer esses vídeos, que não tá muito fácil não. Mas de pouquinho em pouquinho eu vou fazendo, vou publicando. Beijo, meus amores. Até a próxima. Gente, eu já tinha gravado o vídeo todo. Aí começou a aparecer que tava sem bateria. E aí eu tive que parar de gravar. Aí botei o telefone pra carregar. E nisso, dei como se tivesse terminado o vídeo, entendeu? Só que eu não tinha terminado. Ainda tinha faltado falar um montão de coisa. Só que tipo, eu tinha anotado no celular os tópicos que eu ia falar, as coisas que eu ia falar. Só que acabou que na hora eu esqueci. Aí esse vídeo vai ficar assim, todo encaixado. Eu dei o vídeo como terminado. Aí me desmontei todo, tirei brinco, tirei colar, tirei aquela roupa, tirei tudo. Mas olha, eu gostei mais dessa iluminação, ó. Nesse lugar que eu tô agora, eu tô num outro cantinho da casa. A iluminação ficou boa, né? Fiquei até 20 anos mais jovem, ó. Mas vai desmontada assim mesmo, que senão eu não vou conseguir falar. Porque depois eu carreguei o telefone, aí já tava tarde, falei, eu vou gravar assim mesmo. O que eu queria falar? Falar que eu tentei até dar a entrada lá no negócio que eu falei do INSS por causa disso, porque eu não consigo mais produzir nada, não consigo trabalhar, não consigo correr atrás das coisas pra mim, porque eu tô desse jeito. Com essa limitação cardíaca que me impede de fazer qualquer coisa. E aí eu reuni tudo, os documentos e tal, os laudos, pra dar entrada no INSS pra isso. E aí depois eu entrei em contato com o... eu fiquei esperando as coisas da perícia, marquei 2 perícias. Uma perícia assistência social, que aí eu acho que você conta a tua vida toda, não sei o quê. E uma perícia médica. Aí uma amiga minha que tentou também não conseguiu, e ela tinha também 2 problemas cardíacos, depois ela foi atropelada, ficou com um problema na perna, então foi somatizando várias coisas na vida dela. E aí ela ficou tentando também um negócio, uma ajuda lá do INSS pra fazer um tratamento. E aí negaram a coisa dela, e ela falou isso pra mim, amiga, é muito difícil, não sei o quê. Aí acabou que eu encontrei um canal no YouTube aqui, que falava sobre isso. Era que eu fui pesquisar, né, no Google, porque eu queria saber isso, se eles fazem exame físico, porque isso comprovaria, né, se eles fizessem exame de esteira e monitoramento cardíaco, ia comprovar os problemas que eu tenho e que qualquer pessoa tem, né, se as pessoas fossem examinadas. Mas aí vinha sempre dizendo, em fórum e tal, que eles não fazem exame nenhum, que tipo, na verdade, esses médicos de perícia de INSS parece que são, tipo, pagos pra negativar todo mundo, dizer que ninguém tem problema nenhum, pra não ajudar ninguém, pra não gastar dinheiro público com a saúde dos outros e essas histórias. E aí, eu vi esse canal em que uma médica, acho, sei lá, não sei se ela é perita também, ou se é médica, agora eu já nem lembro. Eu sei que ela fala sobre esse negócio de INSS e explica como é que funciona, esse tipo de coisa assim. Aí embaixo, as pessoas que já tinham tentado perícia também, contando histórias assim terríveis, sabe? Eu tinha até falado no vídeo, só que eu não tinha explicado direito o que era isso. É esse canal do YouTube que as pessoas contam lá as histórias de que passaram pela perícia e não conseguiram nada, não foram aprovadas e ainda foram
às vezes algumas pessoas eram humilhadas, aí uma mulher falou que gritaram com ela quando ela começou a chorar lá, disseram que ela estava fazendo fita, assim, fazendo tipo pra parecer doente, não sei o quê, contando a história dela. Coisas assim que parecem inacreditáveis. E aí depois eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando assim, eu nem vou em perícia nenhuma, porque eu gosto de me arrumar, eu sou fútil, entendeu? Então, tipo, eu nunca iria pra um negócio de perícia médica fantasiada de tipo, uma pessoa com o pé na cova, sabe? Tipo, com o cabelo molhado, um rabo de cavalo, cara lavada, e cortar minhas unhas curtas, e tirar esmalte, e não passar nenhuma maquiagem, porque eu sou feia pra cacete sem maquiagem, então não passar maquiagem nenhuma, e ir com uma roupa toda rasgada, toda desbrenhada, sem tomar banho, com um sovaco fedorento, só pra chegar lá e fazer um tipo, fazer um teatro de uma pessoa que não consegue nem falar, não sei o quê, pra conseguir algum benefício do governo, sabe? Tipo, eu não poderia fazer, assim, esse teatro. Então, eu iria pra perícia contando com o profissionalismo deles, contando com médicos reais que te examinassem, que olhassem seus laudos, que vissem suas indicações, seus exames, e que te examinassem, entendeu? Que me botassem numa esteira, me monitorassem cardiacamente, lá pra eu fazer uma caminhada, eles iam ver que meu coração ia disparar, e que eu não ia ter fôlego pra fazer aquilo. Então, tipo, você, aí, como vai ser tudo isso, eu vou mostrar aí no vídeo, de eu falando das coisas, e depois eu vou botar também o link do canal do YouTube que eu vi isso, e aí vocês vão ver os relatos, tipo, todas as pessoas que comentaram, só pacientes do INSS terminais, pessoas com problemas seríssimos, igual a mim, e aí, tipo, contando lá as atrocidades que elas passam em tentar fazer perícia, e todas elas, assim, tinha uma ou duas em 400 bilhões de comentários, falando que conseguiram alguma ajuda do INSS, mas, tipo, a maioria contando essas histórias horrorosas, e sempre falando isso, que iam lá, e aí eles diziam que a pessoa estava de banho tomado, que estava com tênis, em vez de estar de chinelo, em vez de estar descalço, em vez de estar fedorento. Então, assim, é de uma cretinice que eu não consigo nem nominar. Tá, isso aí era só explicar pra vocês entenderem o negócio que eu vou contar, que eu acabei que não contei. Fazer também um comentário sobre, até pra explicar isso, porque que eu esqueço dos negócios e tal, e que eu percebo muito isso. Quer dizer, a vida inteira eu fui esquecida, né? Mas eu tava também vendo desse tipo de coisa, que eu tava pensando assim, gente, eu ando tão, assim, eu ando com uma incapacidade quase que de raciocinar. E aí eu tava pesquisando sobre isso, e aí eu vi que isso também é um efeito da insuficiência cardíaca, assim, no último estágio. Que é quando, justamente pela falta de oxigenação, né? Você não está conseguindo oxigenar o seu corpo e nem o cérebro. Então você não consegue raciocinar direito, entendeu? Você não tem clareza de raciocínio, você não consegue concatenar suas ideias mais direito, e você fica com essas tendências de desânimo, de depressão, não sei o que, por causa de uma falta de oxigenação no cérebro mesmo. Então era outra coisa que eu queria contar, até para justificar isso, que tipo, a gente realmente vai ficar cada vez parecendo mais pirada, né? Porque as pessoas vão, nossa, essa mulher tá com a cabeça onde? Já era no mundo da Lua, agora tá em Marte. E é isso mesmo, sabe? A gente nem sabe, a gente fica achando que a gente tá distraída, que a gente tá não sei o quê, mas na verdade é isso, é tipo uma falta de clareza mental, você já não consegue mais raciocinar e conversar. Eu tenho sentido isso com várias pessoas, às vezes eu tô assim num papo e eu nem sei o que falar, sabe? Eu ouço assim e fico meio retardado ali, porque eu não consigo raciocinar. Tá, é só isso que eu queria comentar, pra justificar os meus erros aqui nesse canal, vocês vão ter que me perdoar. E a última coisa, isso aí é pelo menos a parte boa. Fazer um comentáriozinho bom no final. Eu tava, antes do carnaval, que eu nem contei pra vocês, eu tô fazendo isso em várias coisas, assim. Antes do carnaval, eu já contei aqui pra vocês que eu tinha loucura por parques de diversões, né, que eu quase não fui, isso fazia falta na minha vida, eu tinha essa frustração de eu querer ir num parque de diversões e me divertir e tudo isso. Igual criança, depois de quase 50 anos na cara. E aí, e acabou que eu fiz isso, eu falei, quer saber? Eu não sei quanto tempo que eu vou durar mesmo, eu vou viver a vida doidada. E aí, parece até, mas isso é muito legal, parece até aqueles filmes de comédia romântica que eu amo, que a pessoa descobre, tipo, que tá é desenganada pelos médicos, e aí decide
tocar o F e viver, sabe? Viver intensamente, se permitir tudo que nunca se permitiu e viver assim, sem se preocupar com o dia seguinte. É meio parecido com isso. E é tão bom. Eu acho que. Depois eu lembrei e falei, eu tô igual a esses filmes e tô amando. Eu. Esse negócio de parque de diversões, ninguém quer ir comigo, né? Ninguém adulto quer ir num parque de diversão, só a retardada da Júlia. Mas eu queria. E aí, outra coisa que eu quero ir é sair pra dançar também. Sair pra dançar num lugar, uma danceteria, um negócio. E aí, se bobear, eu vou arranjar de fazer isso também. Igual aquela. Tinha uma novela que era assim, né? Que o homem ele queria tanto ir pro carnaval, um velhinho, aí ele vai pro carnaval. Quem viu essa novela? Eu não lembro nem qual era a novela. Eu acho que era aquela novela que tinha Nazaré Tedesco, Senhora do Destino. E aí o homem curte o carnaval e morre lá dançando na festa do carnaval. Se bobear, eu vou fazer isso, vou pra danceteria. E aí eu tava doida pra fazer isso, aí eu tinha visto, eu sempre vivi entrando no site de um negócio de um parque de diversões. Acho que é aquele Play City, que tem lá no Rio de Janeiro. E aí eu entrei, e aí tava numa promoção, era antes do carnaval, acho que ninguém tava indo no parque naquele período, aí tava muito barato o ingresso, eu comprei um ingresso único pra mim, que era tipo promocional, e era como se você pudesse ficar o dia inteiro no parque, andava em quantas atrações você quisesse. Eu falei, gente, eu vou comprar isso. Aí comprei aquele ingresso pela internet e fui sozinha no parque de diversões. Aí fui pra lá e andei em todos os brinquedos e ia nas coisas, naqueles brinquedos radicais, de montanha-russa. Tinha um outro lá que você virava de cabeça pra baixo. Aí quando eu fui, aí eu já tava morrendo na roda gigante, né? Mas aí eu fui indo de pouquinho em pouquinho cada vez num brinquedo pior. E aí fui num brinquedo lá, que eu esqueci qual é o nome. Eu vou botar a imagem dele aqui. Aí é um brinquedo que você senta assim num negócio e aquilo é tipo um balanço assim, só que aquilo vira de cabeça pra baixo, assim, vai lá no céu e fica como se fosse pulando corda, assim, como se as cadeiras estivessem amarradas na corda e o negócio ficasse igual pulando corda. Então você fica sendo girado naquele negocinho de cabeça pra baixo e tal. Claro que só tinha eu, de terceira idade ali no parque, né? O pessoal tudo adolescente, meu adolescente. E aí aí eu fui nesse negócio, sentei lá. Tá, aí antes de eu ir, aí eu falei assim, ai moço, esse negócio é muito radical, né? Tem alguma restrição disso? Porque eu também sou muito alta. Eu falei, tem alguma restrição de ir nesse negócio? Aí ele, não tem restrição não. Só pra quem tem problema cardíaco, por exemplo, não pode. Aí eu tipo, quem tem problema cardíaco não pode não? Ah, tá. Ah, então eu vou. Aí eu fui no negócio e foi maravilhoso. Eu falei, agora eu vou pro vórtice. Mas não fui não. Aí rodei lá pra caramba, gritei, paguei mico, porque eu lá velha gritando no parque, mas eu adoro essas coisas de adrenalina. Aí fiz amizade lá com os adolescentes do parque e tal. Teve uma hora que eu tava na roda gigante. Até achei que eu fosse... porque eu saí desse brinquedo tão... pela hora da morte. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ir pra alguma coisa levezinha agora, porque senão eu já tava vendo teto preto. Aí sentei lá de novo na roda gigante. Primeiro eu sentei num banco lá pra me restabelecer. Tava até suando frio. Aí depois eu fui pra roda gigante. Eu sentei na roda gigante e na roda gigante que eu já tinha ido umas 3 vezes antes, porque eu fiquei no parque, fiquei indo nesse brinquedo mais levezinho várias vezes. Aí quando eu fui na roda gigante, eu até eu pensei que fosse vomitar. Não tinha comido nada, mesmo assim, eu pensei que eu fosse vomitar. Falei, meu Deus, vou passar mal aqui. Aí tinha uma garota adolescente do meu lado, e acabou que ela que... Aí eu comecei a mexer na minha bolsa, eu falei, vou pegar um saco plástico, porque eu acho que eu vou fazer feio aqui na roda gigante. Mas aí acabou que quem passou mal foi a minha menina adolescente do meu lado, que ela tava assim, calada, assim, pálida também. Aí eu falei, tá passando mal também? Eu tô enjoada. Ela, aham. Eu falei, quer vomitar também? Ela falou, eu quero. Aí eu falei, toma esse saco plástico aqui. Aí eu dei pra garota, a garota que recheou o saco plástico, deu um nó, ficou lá com ela, e eu mesmo nem passei mal. Quando eu vi a garota, fiquei boa. Então, é isso. Aí eu lembrei de uma coisa da minha cunhada, que aí quando eu tava também lá no Rio de Janeiro, na casa da minha cunhada, às vezes eu ia fazer as coisas e tal, e aí ela falava lá com as minhas sobrinhas, falou assim, cuidado, sua tia não pode fazer essas coisas, sua tia tem problema cardíaco, né? E ela até falou também desse negócio do parque, depois eu contei pra ela. Ela, garota maluca, como é que você foi no parque, tendo esse problema, podia ter morrido, não sei o quê. Aí eu falei, minha cunhada,
a vida alivia pra gente pro lado negativo, sabe? A gente deixa de ter problema deixa de ter dívida porque tá com problema cardíaco, a gente deixa de pagar conta porque tá com problema cardíaco, a gente deixa de pagar imposto porque tá com problema cardíaco, a gente deixa de se estressar, sabe? A vida para de mandar estresse, aborrecimento e chuva, sol e tudo pra gente. Não, sabe? As coisas continuam acontecendo, você continua tendo que se virar, você continua tendo que fazer as coisas com problema cardíaco ou sem problema cardíaco. Ninguém tá aí pra você, se você vai ter que se esforçar e vai morrer, se você vai sofrer, se você vai se aborrecer, se você vai se ferrar e tem problema cardíaco, se aquilo vai te matar. Então, tipo, a vida não te alivia pelo lado ruim. Então, assim, tipo, não deixe também de fazer as coisas boas, entendeu? E é isso que eu pensei. Eu falei, gente, se os problemas da vida e as dificuldades e os estresses e tudo isso continua vindo pra gente, a gente não pode se aborrecer, quem tem problema cardíaco, olha, você não pode se aborrecer, você não pode se estressar, você não pode se emocionar, mas a vida continua te atropelando com tudo isso. E tipo, e a gente aguenta, né? E a gente aguenta. E se não aguentar também, dane-se, porque a vida continua te entregando isso. Eu falei assim, e aí a gente vai deixar de fazer as coisas que a gente quer também? Sabe? Se o lado negativo não te dá trégua, você vai deixar de fazer as coisas que não são apropriadas para o problema de saúde que você tem, que são coisas boas, que vão te fazer bem, que vão te botar para cima, sabe? Aí eu lembrei disso, eu falei assim, eu fico falando tanto de lei da atração, e eu tenho que fazer isso, sabe? Eu tenho que viver, até porque eu não sei, gente, também, eu não tenho esse apego, assim, de coisa, eu também não tenho medo de morrer. A minha questão é essa. Eu tava com essa coisa de tipo, de ainda querer realizar muita coisa, entendeu? Eu quero realizar muita coisa, ainda quero, óbvio. E se essa cirurgia sair, eu vou realizar muita coisa. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso e tal. Mas eu tenho milhares de planos e tal, e esse canal também é uma coisa que eu quero muito e que tá acontecendo, sabe? Eu tô vendo, assim, aos pouquinhos acontecer. Então, eu fiquei pensando nisso, falei assim, aí até falei isso com a minha cunhada. A gente ficar cheia de cuidados com a parte boa, com as coisas boas da vida, se a parte ruim não te dá nenhuma trégua. Então eu fui mesmo no parque e comprei o desafio, sabe? Tipo assim, sei lá o que vai acontecer, só sei que eu vou. E tipo, e fui em todos os brinquedos, até nesse, que era o mais radical de todos, que eu não tinha coragem até nem de ir antes, que é a única vez que eu tinha ido em parques de diversões, assim, foi há muito tempo com a minha melhor amiga lá de infância, que eu já contei aqui, que a gente cortou o dedo lá na escola e fez pacto de sangue. E aí eu tenho esse momento, assim, de que a gente tinha ido num parque de diversões juntas, com uma lembrança, assim, tão deliciosa da gente ter ido naqueles brinquedos, naquelas coisas incríveis. E aí, assim, tudo coisa radical. A gente foi num brinquedo também, tipo, aquele Kabum, era o Terra Encantada, né? Porque tinha Terra Encantada no Rio de Janeiro. Aí subia numa torre gigantesca, depois despencava lá de cima numa cadeira, era um negócio tétrico, assim, mas radical, eu adoro essas coisas. E eu tinha ido com ela e a gente era muito novinha. E aí eu fazia muito tempo que eu não ia nesse negócio radical, não tinha coragem de ir. E aí nesse parque eu falei, eu vou até nesse mais radical de todos. Quando falou que quem tinha problema cardíaco não podia, eu fui. E saí inteira do negócio e... Então, sabe, é isso. Meu próximo negocinho que eu vou ticar da minha lista de coisas que eu preciso fazer é sair pra dançar. Vou sair pra dançar de qualquer maneira. Outro dia também, eu tava com fogo no rabo de comer uma coisa diferente, não sei o quê. Fiz igual o filme também, comprei um pote de sorvete de 2 litros de churros com doce de leite. Olha o sabor de sorvete. Aí achei aquele pote de sorvete sabor churros com doce de leite. Aí eu falei, quer saber? Eu fico falando que eu não consigo fazer exercício, que queria melhorar minha saúde, Eu falei, quer saber? Não faço nem isso, nem faço outra coisa, eu vou comer, que eu tô com vontade. Eu comprei aquele pote de sorvete, comi acho que em 2, 3 dias o negócio, comi assim direto no pote. Então, é isso. É tipo... A gente tem que viver, sabe? A gente tem que viver, e eu tô fazendo isso. E aí acho que se bobear eu vou deixar essa parte pro final, pro vídeo acabar em grande estilo. Tá bom? Beijo, crianças. Amo vocês, meus amorzinhos. Até o próximo vídeo.